Boa noite, gente. Boa noite. Oh, como eu tô penteadinha, né? Minha gente, porque tem dias que a gente tá mais feia do que outros, e porque tem dias que a gente tá menos feia, né? Vocês acreditam? Olha, quando eu visto minha blusa verde, eu gosto mais daquela outra, sabe? Olha, que eu já mexi nesse cabelo com essa escova para ver se arrumo ele. E ontem eu botei a blusa verde e pá, e pronto. Menina, é uma coisa, viu? Quem veio assim rindo, diz, ela tá a todo vapor. E a lua já tá começando a passar. A mulher já tá dizendo que daqui a pouco vai ser minguante, mas também é exagero dela, né? Parece que vai ser minguante dia 29, 27, nem sei, por aí. Peraí, por favor. É porque quando mingo é mingo, viu? Aí começa a minguar. Só não deixe que a lua nova, ou que a lua minguante, mingue a sua vontade, os seus sonhos, tá entendendo? A sua alegria, a sua fé, a sua esperança, não é? Olha, minha gente, não vou fazer peça hoje não, viu? Deixa eu dizer logo. Mas fique comigo, que eu vou conversar com vocês um pouquinho, não é muito não tem muito que conversar não, mas o que vier, porque você sabe, né? Brota, às vezes uma coisa puxa a outra, né? Aí, então, hoje, graças a Deus, eu estou cansadinha, cansada, mas de trabalhar. Então é bom. Minha gente, que eu vinha dizendo, olha, hoje meus pés estão doendo. E ontem também eles doeram, ontem eles doeram, mas eu fico achando bom quando eles doem, quando eu tô trabalhando, entendeu? Quando eu não tô lá só em pé, assim, entendeu? Olhando o tempo passar, naquela ociosidade, naquela ansiedade. Então, eu prefiro que eles doam assim, deu tá, entendeu? Aí, hoje pela manhã eu fui trabalhar, né? Aí, quando eu cheguei, já tinha deixado o almoço pronto, viu, minha gente? O almoço estava prontinho, porque às vezes tem umas preocupações. Aí eu recebo áudio perguntando como é que vai ser o almoço, quem é que vem fazer o almoço, tá entendendo? Então, aí, mas hoje já tá. E eu estava resolvendo fazer umas comprinhas, né? Eu já tinha falado com a fornecedora e tudo, mas estava em dúvida, justamente porque vinha assim um pouco, entendeu? Não é querendo ser pessimista, né? Porque tem aquelas crenças limitantes, né? Mas, minha gente, a gente não pode só, né? Entendeu? Crenças limitantes. A gente tem que ter crenças que botem a gente para frente, em nome de Jesus. Que a gente possa ir para águas mais profundas. Essas que devem ser as crenças que a gente usa. Então, tá entendendo? Se eu ficar me segurando, com medo, achando, porque tá assim, porque tá assado, porque passa, porque diz, porque... Olha, quer saber de uma coisa? Vamos, sabe? Sai, crença limitante. Show! Eu vou avançar para águas mais profundas. Aí eu vendi um pouquinho pela manhã. Aí, ó, pá, me mandei. Menina, e eu tinha que abastecer o carro. Aí, e eu não esqueci. Quando eu cheguei em certa altura, eu digo, meu Deus do céu. Pensa, eu digo, não. Aí tinha como eu fazer, pegar outro, né? Outra rota. Aí passar num posto, que ainda tem que ver isso, que o preço é melhor. Mas Deus é maravilhoso, Ele faz tudo certinho. Tudo certinho.
Aí eu consegui, peguei esse posto, abasteci e de lá fui, em nome de Jesus. Aí fui pegar a mercadoria, né? E cadê? Tava eu e Deus, mas Deus está comigo, mas Ele não vai carregar meus pacotes, né? Ele vai dar um jeito de eu carregar, ou então de eu encontrar alguém que vá me ajudar. É isso, minha gente. Oi, às vezes eu saio, eu digo, meu Deus, o Senhor sabe que eu preciso estacionar esse carro. Quando eu chego lá, aquela vaga, eu digo, menina, minha gente, é a fé. A fé move montanhas, pode acreditar. Olha, não desista, não bota a sua cabeça que você tem crença limitante. Conversa de crença limitante. A gente tem que ter ponderação. A gente não pode dar o passo maior do que a perna. Tá entendendo? A gente não pode sair por aí fazendo compra. Ah, porque eu posso comprar e parcela para não sei quantas vezes, não sei o que, não sei o que. Não, não faça isso. Principalmente dependendo do que você vai comprar, entendeu? Eu estou falando aqui no caso de investir, né? Porque dali que você vai fazer girar, não é? E se a roda tem que girar, então, e você tá certo. Se você não investir, você também não tem o que vender, não é isso? Você não pode só vender e ficar, né, amarrando aquele dinheirinho e dizer, não vou comprar não, que não sei o quê, botar cor na cabeça, minhoca, não. Você tem. Porque, minha gente, às vezes tem hora que até a gente mesmo tem abuso de ficar vendo só aquela coisa ali, sabe? Aquela coisa. Aí você vai, compra umas pecinhas e você bota lá, mistura quando vê, aí tá saindo mais aquelas velhas do que as novas, e sai as novas e sai tudo, e você fica feliz, aí você se anima. É assim, e você vê que você tá fazendo certo. Primeiramente porque você pegou com Deus, é Ele, né? Aí pronto, aí hoje eu fui pegar a mercadoria, menina, aí tem um estacionamento sempre que eu gosto de botar, mas ele tá interditado, teve um problema, tá interditado, eu digo, é hoje. E às vezes eu peço ajuda a meus filhos, né? Mais a Tiago. Thales é quando ele, na semana, ele tá por aqui, aí ele, ou então, mesmo no sábado, porque às vezes acontece de dar certo, entendeu? Mas ele tem a filhinha, vai levar na escola e aquela coisa toda, tem as coisas para resolver também dele com a esposa, como o Tiago também tem, mas assim, Tiago não tem filho, é isso, entendeu? Tiago tem uma cachorrinha e Thales também tem a cachorrinha. Tem a cachorrinha, tem a filha e tem a mulher. E Tiago tem a mulher e a cachorrinha. É isso, vocês entenderam, né? Então, aí eu gosto de chamar. E meu esposo não pode pegar peso, porque ele tem marca-passo. E ele também não é muito assim, como é que eu posso dizer? Ele não é muito interessado, tá entendendo? Aí eu já evito, para não ter que incomodar, para ele ir comigo, aquela coisa toda, e nem carregar peso, que ele não pode mesmo. Aí eu digo, olha, quer saber? Eu vou pegar pouca coisa, eu vou. Mas aí eu fui, minha gente, depois que eu comecei a ver mercadoria, e a fornecedora começou a mostrar, eu me animei, aí ficou um saco pesado, sabe? Aí eu disse, agora, mas aí já tem uma mocinha que me conhece, elas dão socorro. Eu digo, minha filha, você nem sabe onde eu botei o carro hoje. Tá longe. Aí eu digo, tá pesado, né? Ela disse, tá um pouco pesado. Aí ela disse, se a senhora quiser, eu vou. Aí eu falei, né? Com a pessoa responsável e se permitia que ela fosse comigo. Aí graças a Deus ela foi. E ela queria levar só, ela é um belisquinho. Eu digo, não, você vai me ajudar. Levar só não. Aí eu com a bolsa, com a sombrinha, com a garrafa d'água, menina, ó, eu sou danada para deixar a garrafa d'água, a sombrinha nos lugares, entendeu? Aí eu fico assim com aquela neurose, todo tempo olhando, e até quando eu tô vendo, eu acho que eu já perdi. Aí, porque já aconteceu isso, né?
Deus deixa lá. Aí eu sei que, graças a Deus, a moça foi comigo, aí foi ótimo, foi maravilhoso, e eu vim para casa, né? Aí pronto, quando cheguei em casa, era mais de meio-dia e tudo, umas 12h30 mais ou menos. Meu filho estava aqui com minha nora, que eles iam pegar Maria Antônia no colégio, né? Que ela tem aula de inglês no dia de sábado. Aí eu fui, aí ficamos ali conversando, conversando, conversando. Quando viu, já era mais de 1 hora. Aí eles foram embora, aí eu fui tomar um banho para poder almoçar, entendeu? Porque eu estava cansada mesmo e queria almoçar um pouco. Aí depois, quando eu almocei, foi que eu fui conferir a mercadoria, porque você tem que conferir, porque lá não dá para você conferir tudo assim, os detalhes, entendeu? Aí eu fui e fui conferir, fui fazer, fui precificar, né? Tem esses trabalhos, que é para você não chegar lá e, por exemplo, se você chegar e já tiver gente lhe esperando e aquelas pessoas resolverem olhar aquilo que você está trazendo. Você tem que pensar em tudo isso. Aí fui precificar, fui conferir, fui precificar, tudo direitinho. E me lembrando que eu ia passar ferro, porque minha gente vem que é a coisa mais linda. Embaladozinho do jeito que vem da fábrica, com aquele cheirinho, que tem uns que tem um perfume maravilhoso. Aquele cheirinho, né? Que eles botam. Aí, mas quando você abre, que coisa, aí tá lá. Você tem que passar ferro, passar ferro. Aí eu sei que quando foi à tarde, aí depois de tudo isso, eu me arrei, eu digo, eu fiquei no sofá, meu esposo estava assistindo jornal, mas só que ele dorme, né? E eu gosto de assistir alguma coisa assim no YouTube. Aí botei lá, aí tá, durmo que é uma beleza. Dá aquele cochilozinho, né? Que não posso ficar dormindo a tarde toda e nem gosto. Aí fui, quando acordei, quando vi assim, aí pronto, já fui tomar banho, ainda fiz um lanchezinho ali e fomos me arrumar e fomos. Aí meu esposo foi comigo, tia Alice, né? Aí pronto. Aí fomos trabalhar. Quando cheguei lá, fui forrar o balcãozinho e passar ferro. Porque aquele ferro de vapor, entendeu? Que tem assim, aquele ferrinho que você passa. O meu começou a xiringar água um dia lá e saía água e tudo. Minha gente fica apavorada, porque água com eletricidade, você sabe como é, né? E como ele é no vapor, tem que ser com água. Aí eu trouxe ele para casa, mas eu quero comprar outro, porque aquele ali é muito desagradável de você estar forrando balcão e passando ferro. Aí o povo entra, aí eu puxo lençol com roupa, com ferro, com tudo. Porque lá é pequeno também e tem que ter cuidado, né? Aí pronto. Então, aí eu fui, fiquei passando. Aí tia Alice disse até assim, quando ela viu eu chegar com a mercadoria: vendesse bem os de mel? Eu disse, não, tia Alice, vendi pouquinho, 100 e pouco. Ela disse, mesmo assim, tu foi comprar mais roupa? Eu digo, fui comprar, né? Porque quem começa do zero, e graças a Deus hoje compra à vista, você não pode, minha gente, ficar só pensando negativo, entendeu? Aquela história de não ser negativo, de não ficar assim, pelo amor de Deus, show negativo, não, minha gente não quer saber disso, não. Negócio, eu fui comprar, porque não é disso que eu sou, assim, que o meu trabalho é esse. Meu trabalho é esse, eu não posso ficar com escassez, com coisa, vibrando em negatividade, achando que eu não tenho que comprar porque vendi 100 e pouco de manhã, porque não vendi bem, entendeu? Aí eu digo, aí fomos, agora tá, fui eu, ela e meu esposo. Ela fica lá sentada toda a vida, sabe, assim. Tem uma cadeira lá do hotel e ela fica sentada, fazendo as palavras cruzadas dela. E meu esposo, quando ele aceita ir, ele fica lá sentadinho também, lá no sofá, depois ele vai tomar um sorvete. Aí eu não tomo sorvete, ele convida ela não quer ir, aí hoje ela disse que ele trouxesse uma bola para ela, aí ele trouxe. E eu fiquei passando ferro e depois, graças a Deus, minha gente, é isso que eu quero chegar a dizer. Então, aí que as pessoas
depois eu já comecei a passar e comecei a botar no manequim com diferente. Olha, graças a Deus, minha gente. Graças a Deus. Por isso, não desista, minha gente. Olha, vendi mais do que a metade do meu aluguel. Agora de tardinha para noite. Mais do que a metade do meu aluguel. Graças a Deus. Que o dia do aluguel é até hoje, mas como o administrativo é fechado e tudo, eu só vou pagar, porque segunda aqui é feriado. Aí só na terça, entendeu? Mas graças a Deus, é isso que eu tô dizendo para vocês. Isso aqui faz de conta que é uma extensãozinha daquele vídeo que eu falei, que comece, que não desista, que não tenha medo. Comece com o que você tiver, tá entendendo? E se você não tiver alguma coisa, você tem coragem. Tem que ter coragem, minha gente. Tem que ter sabedoria. Olha, veja bem, sabedoria divina. Porque, deixa eu dizer, sabedoria não é a gente dizer assim, ah, fulano é sabido. Minha gente tem que ter, sabe o quê? Conhecimento. Se você não tiver conhecimento, tá entendendo? Assim, das coisas também, porque com o tempo a gente vai aprendendo, né? Mesmo que você comece do zero e com pouco conhecimento, mas aí você vai aprendendo até com aquelas pessoas que se aproximam de você, o que elas buscam, o que elas estão procurando, tá entendendo? Assim, aí você começa a ver, é isso, é aquilo, e você vê aos pouquinhos, entendeu? Quando menos você espera, aí você já tá assim, tá entendendo? Com mais experiência, com mais conhecimento, aí você pode se sentir uma pessoa sábia, tá entendendo? Não tô dizendo que é sábia no sentido assim, tá entendendo? De estar com o ego inflado assim, ah, não, eu sou sabida. Não, minha gente. A gente dizer eu sou sabida, até parece que coisa mal assim, né? Eu sou sabida. Não, minha gente, olha, eu peço a sabedoria divina, entendeu? Inclusive tem um livro, né? Sabedoria na Bíblia. Então, você pede a sabedoria divina, pede a nosso Senhor para Ele te ajudar, te fortalecer, te dar discernimento, entendeu? Quando eu fui hoje para pegar a mercadoria, eu ia conversando com ele e pedindo, meu Senhor, me ajude, não deixe eu fazer bobagem, não deixe eu fazer uma compra, um investimento ruim, não deixe eu exagerar, que eu compre assim o que realmente, o que o Senhor vê que vai ser necessário, para mim depois não me arrepender, entendeu? E que o que eu conseguir comprar, que agrade realmente as pessoas, que as pessoas gostem, que eu possa praticar o meu preço justo, porque eu compro à vista, mas eu não posso, minha gente, minha gente, você não pode trocar 6 por meia dúzia. Você tem que pagar o seu aluguel, você tem que manter um carro combustível, entendeu? Aqui em casa, esse carro, eu tenho que pagar o seguro. Por que tem que pagar seguro? Não é porque é vaidade não, minha gente. É porque você trabalhar a vida toda, você tem um carrinho e você não pagar o seguro e depois, você sabe, né? Que pode acontecer que Deus defenda e você vai ficar a pé, tá entendendo? Cadê seu suor, aquele bem que você conseguiu com tanto sacrifício? Aí não é luxo, é necessidade, entendeu? Seria bom que não precisasse, mas precisa. Aí tem como é que se diz? O licenciamento já agora, em maio. O seguro é agora, em maio você tem um licenciamento. Então você bota, que tem ali, o que é que tu paga mesmo? É tudo isso, minha gente. E mais outras coisitas, entendeu? Graças a Deus. Então, a gente não pode ser pessimista e nem ficar achando que não vai dar certo. Não, minha gente, não desista. O que vocês souberem fazer, faça e tenha fé e acredite. Tenha fé em Deus, tenha fé em você também, que você é capaz, porque quem te escolheu foi Deus, quem te botou aqui foi Deus, e Ele nos capacita, criatura. É assim.
Pode ter certeza. Então, eu quero dar essa notícia boa para vocês, graças a Deus. Agora, tadinha já, minha gente, já 18, mais de 18 horas, acho que eram umas 18 por aí, foi que eu comecei a vender, e vendi, graças a Deus. Tá entendendo? Mais da metade do meu aluguel. Olha que bênção, né? É assim. Então, aí eu disse, eu hoje não vou fazer uma peça, não estou assim tão... porque o cansaço também faz isso, né? Você também tem que, para ter criatividade, você tem que estar mais leve, mais solto. Mas hoje eu acho que eu gosto, o que eu estava precisando mesmo era falar para vocês. Porque isso também é um testemunho, minha gente. É um testemunho, tá entendendo? Não desista, não fique triste, tá entendendo? Por nada. Confie em Deus, confie em Deus. Seja a situação que for, tá entendendo? E porque aperreios, dificuldades, todos passamos e a gente vai vencendo, a gente vai, não é? Aprendendo, a gente vai avançando para águas mais profundas. Essa é a crença que nós temos que ter, viu? Nada de crença limitante, que nós não somos capazes, que nós não fazemos. Já pensou, minha gente? A gente, né? Vocês lembram que eu falei? Pensou se eu pudesse colocar, assim, dar umas mesinhas com bijuteria para outras pessoas venderem, né? Fazer. E vocês querem que eu seja sincera? Eu posso fazer isso. Graças a Deus. Sabe por quê? Vocês estão pensando que para botar uma mesinha com as bijuterias em cima é muita coisa? Não é não, minha gente. Não é muita coisa, viu? Se começa do zero, imagine. Tá entendendo? Não são coisas caras, não são coisas absurdas. Se a pessoa souber fazer, melhor ainda. Se tiver criatividade, se tiver força de vontade, aí é que vai. Agora, você sabe o que é mais difícil? É as pessoas quererem fazer isso. Vocês acreditam? Minha gente. Eu já fiz, minha gente. Eu já fiz, tá entendendo? Eu já fiz peças assim. Eu já fiz, eu não vou citar o nome, a pessoa sabe. Eu fiz faz muitos anos uma caixa assim. Tá entendendo? Eu não tinha mesa. Eu não tinha, né? No tempo que eu andava assim, que eu vendia R$ 4 fiado e nunca mais ia buscar com raiva. Então, na casa de uma pessoa muito bem sucedida, né? E, resultado, eu, assim, uma caixa de bijuteria e ofereci para a pessoa, porque ela vivia engajada numa determinada, como é que se diz assim? Não é uma... não é um emprego público, não é assim, num ambiente, entendeu? Numa instituição, é num local, numa comunidade assim. Aí eu peguei aquela caixa de coisa e doei para essa pessoa. Eu digo, olha, você vai fazer e você vai, e você vai juntando. E depois a pessoa não se sentiu capaz, disse que não tinha jeito, de jeito nenhum. Aí ela passou para outra pessoa que nunca mais ela soube nem da caixa. Eu espero que você que está ouvindo essa conversa, você saiba que foi você. Então, minha gente, tá entendendo? Você já pensou se eu pego umas 5, 6 mulheres dessas para botar uma mesinha, né? Comprar tudo bonitinho, arrumadinho, na simplicidade, fazer uma compra de bijuteria já feita, que eu não ia fazer, que eu também ia ficar doida, né? Mas o que eu pudesse fazer também, claro que eu fazia, até porque era bom para mim também, né? Assim, para poder ajudar, né? Aí, já pensou quantas pessoas, né? Aí tem os porém, tem as crenças limitantes, tem porque, tem a poda, tem isso, tem aquilo outro, tem, né? Mas é isso mesmo, minha gente, mas é sério, eu espero que isso aqui sirva. Se você tem vontade, minha gente, eu sonhava tanto com o lugar desta mesa, que vocês acreditem que eu pensava em ir lá para o centro da cidade, que tem assim muitas lojas, muita coisa, né? E passa muita gente conhecida, e eu, graças a Deus, muita gente me conhece.
Aí eu digo, meu, eu vou botar um mês ali, que ali o povo me conhece também. Menina, vocês nem imaginam. Mas eu não fui, não. Não fui, não, mas me bati muito para encontrar. Mas para o centro eu não fui. Mas se precisasse eu ia, mas não fui, não. Porque Deus tem outras, né? E Ele providenciou, como vocês já sabem. Mas é assim mesmo, viu? Então, não desistam, não desista, minha gente. Pode acreditar, porque Deus, pode acreditar. Nosso Senhor Jesus Cristo está profetizando, não sou eu, é Jesus, que vocês vão vencer. É com você mesmo que eu estou falando. Vocês vão vencer. É só você saber também acolher a vontade de Deus para a sua vida, viu? Acolha, abrace, agradeça, seja grato, peça sabedoria a Ele. Tenha humildade. A humildade, minha gente, viu? A humildade conta demais. Demais a humildade conta. Tá entendendo? Nunca, nunca se sinta inferior, nunca vá ficar com vergonha, porque você está no lugar, e porque aquele lugar é isso e aquilo outro, e porque você está ali vendendo. Você, minha gente, todo trabalho é digno, minha gente, tá entendendo? Então é isso aí. Então, uma semana abençoada. Amanhã já é domingo, né? Amanhã, em nome de Jesus, eu vou fazer uma peça, quem sabe, né? Eu vou estar bem inspirada para fazer uma peça linda. E aí, eu espero que vocês assistam, curta, compartilhe. Eu não sei quem foi que estava dizendo, que a pessoa não devia dizer curta, compartilhe e assista. Não, minha gente, eu tenho que pedir para lembrar vocês. Um beijo, fica com Deus, santa noite, santa noite. Beijo, minha gente, beijo para todos vocês, gratidão por tudo, por tudo. Por vocês estarem aqui, me ouvindo, me acompanhando, torcendo, me estendendo a mão. E vamos continuar estendendo as mãos uns para os outros, que é isso que nós precisamos fazer. Aí é que a gente, olha, evolui em todos os aspectos, que a gente fica melhor, que tudo acontece para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo, tchau.